E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago uma partida simplesmente inacreditável, para falar a verdade. Nós temos Yagiscan Erdogmos enfrentando Veselin Topalov num torneio chamado Clash of Generations. Esse torneio é um torneio que eles organizam e pegam prodígios como o jovem Yagis, que tem 14 anos de idade, e hoje bateu um recorde histórico, se tornou o jogador mais jovem a chegar nos inacreditáveis 2.700 pontos de rating, e colocam esses grandes prodígios para enfrentar grandes jogadores do passado, como é o caso do Veselin Topalov, que é um jogador que foi campeão mundial em 2005. Não somente essa vitória é completamente inacreditável, né, por conta do recorde, como também é uma partida muito caótica, de altos e baixos, cheios de lances brilhantes. Então, sem mais nem menos, vamos à partida! Vemos o E4 por parte do Topalov e C6, o Yagiscan opta pela defesa Caro-Kann. Peão em D4 joga o Topalov atacando o centro do tabuleiro, peão em D5 e a variante do avanço decide o antigo campeão mundial. Bispo em F5 tirando o bispo da cadeia de peões, como é tradicional para se jogar E6, cavalinho F3 desenvolvendo e a pirâmide de peões tradicional da Caro-Kann é montada pelas pretas. E agora o Topalov joga bispo em A2, preparando para rocar no próximo lance. Até aqui tudo normal, até aqui isso já foi jogado centenas de vezes no alto nível de jogo, mas nós temos, na verdade, revivendo aqui um sonho antigo de Anatoly Karpov por parte do Yagis, o lance peão na casa de A6, né? Pra quem não sabe do que eu tô falando, peão na casa de A6 não é um lance muito popular, não é um lance muito jogado, né? E é um lance que viu a luz do dia no alto nível de xadrez nas mãos de Anatoly Karpov, que tentou utilizar como uma grande surpresa para aí Vishwanathan Anand em 1991. Karpov, no entanto, foi completamente massacrado pelo Anand na partida que jogou A6, e desde então é uma linha que não se joga no alto nível de jogo, né? Foi tentado uma vez, deu errado, ninguém viu muito mérito nisso e a galera não joga essencialmente. Topalov joga aqui o roque e agora o Yagiscan joga o C5 e o objetivo do A6 fica mais ou menos claro, né? A ideia de você jogar o A6 é você pressionar o ponto D4 sem deixar bispo B5 e ideias afins serem jogadas no futuro, sem deixar dama cheque e ideias afins serem jogadas sem que um B5 possa vir. É um lance muito flexível para uma possível expansão na ala da dama no restante aí da partida. Topalov não joga C3 como é muito normal numa posição de francesa, ele joga bispo E3 porque estamos numa Caro-Kann. E a diferença da francesa para a Caro-Kann é que na Caro-Kann você não joga o C5 direto, você joga ele com uma perda de tempo. Você primeiro jogou C6 para daí jogar C5. Então, na verdade, é como uma francesa que você está tempo atrás. O Yagis ainda perdeu mais tempo ainda com A6. Então, o que o Topalov está tentando fazer é desenvolver o mais rápido que for possível para depois ele buscar as rupturas de peão com C4, F4, F5 para tentar abrir o jogo e punir o Yagiscan que está jogando com o rei no centro. Vencer por D4, um lance meio forçado, né? Porque senão perderia o peão de C. Cavalo por D4 com tempo aqui no bispo. E cavalo E7 dizendo, tudo bem, vai em frente, captura o meu bispo, eu retomo de cavalo. E o Topalov joga peão na casa de F4 com a intenção de tentar prender esse bispo. Nessa posição, peão na casa de F4 prepara uma ruptura de cadeia de peões super temática por parte das brancas, instrutora de francês e instrutora de Caro-Kann, que é a ruptura F5. Veja só como o jogador de pretas tem essa bela cadeia de peões pronta para ser rompida, e se abre a coluna F aqui, quem sai pior, com toda certeza, é o Yagis, que ainda tem o rei no centro. Então, a grave ameaça que o jogador de brancas está girando aqui é a ameaça de jogar G4 e F5. Então, se você joga um lance como dama C7, por exemplo, G4 vem de maneira imediata, e aqui você tem duas escolhas. Ou você joga bispo G6, leva o F5 com o tempo e perde a peça, e com ela o jogo, né? Peão toma, o seu bispo está obviamente preso. Ou você joga bispo em E4, que é o menos pior, e ainda assim, cavalo C3, perdão, né? Ele vai tomar o bispo, vai dobrar os seus peões, vai conseguir a ruptura F5 que ele já queria fazer de qualquer forma e vai completamente castigar você por ter o rei no centro. E aqui existem duas maneiras distintas de você tentar combater essa ideia do adversário jogar o G4. A primeira seria jogando um peão em H5, por exemplo, e a segunda seria jogando algo como cavalo C6, na intenção de responder ao G4 com cavalo por cavalo, e depois de bispo por exemplo, algo como o bispo G6, e não tem mais a ameaça de um F5 com tempo no bispo, tendo em vista que o cavalo não mais o apoia. Então agora as brancas têm apenas a torre e o peão apoiando, e as pretas têm o cavalo, o bispo e o peão evitando o lance. Então,
Caso você jogue cavalo C6, o jogador de brancas vai ter que seguir de outra maneira, que não com o G4. E essa é uma posição tão crítica logo na abertura, que o Yagiscan Erdogmos, o grande prodígio aqui, gasta quase todo o seu tempo decidindo qual das linhas seguir, e ele decide pelo H5 depois de 45 minutos de reflexão. E uma coisa que acontece muito nesse match, de maneira geral, apesar do Yagi estar massacrando completamente o Topalov, roubando todo o seu rating precioso, né? É que o Aguis é um jogador que ele tem muita dificuldade de gerenciamento de tempo, né? Ele fica em apuro de tempo em todas as partidas, ele demora muito para jogar na abertura e depois ele tem que encontrar os lances brilhantes quando ele tem segundos no relógio, e a sorte dele, ou habilidade, é que ele encontra os lances brilhantes com segundos no relógio, mas é muito natural que você vai ver aí, todas as partidas que você for ver do Yaguis, ele fica muito apurado no tempo. Dito isso, depois de 45 minutos vem o H5, cavalo D2 das brancas, né? Cavalo C6 das pretas desenvolvendo, e cavalo por F5 assegurando aí o par de bispos, né? Basicamente tá falando, tudo bem, eu não vou conseguir jogar F5 mesmo, eu vou ficar com o par de bispos e argumentar que eu tô melhor por conta disso. Cavalo por parte do Yagiscan tocando o bispo, bispo F2, e agora o Yagis gasta mais 22 minutos, que é metade do tempo que lhe resta, né? Ele tem 46 minutos, gastou 22 preciosos minutos com o lance G6. E nessa posição, você pode ver que a barrinha já gosta bastante das brancas, porque brancas têm muita vantagem de espaço no centro, de desenvolvimento. Pretas têm que tirar um coelho da cartola, porque senão vão ser atropeladas quando as brancas conseguirem romper o centro jogando algo como peão na casa de C4, por exemplo, né? Então o jogador de pretas tem que criar algum tipo de plano, ele tem que criar algum tipo de contra-ataque, alguma coisa as pretas têm que ter. E a ideia é G5, que é um lance muito estranho para você considerar, mas abrir a coluna G pode ser muito vantajoso para o jogador de pretas, é claro, porque se F por G5 você toma de dama, joga seu torre G8 depois, joga o seu cavalo H4 depois, e é muito claro que o jogador de pretas conseguiu, é claro, um tipo de contra-ataque contra o rei rocado do Topalov. Nessas posições de centro muito fechado, os ataques nas alas são sempre muito favorecidos. Mas o Yagiscan, depois de 22 minutos, viu algo que não gostou nessa linha e decidiu jogar G6, que também é uma ideia bastante legal. Apoia pra caramba o cavalo. Se o cavalo for incomodado com o bispo D3, como ele é por parte do Topalov, né? A ideia é, se bispo por cavalo, você absolutamente vai tomar com o peão de G, você vai trazer a torre para G8 e você vai atacar o adversário pela coluna G. Na partida, Yagiscan joga torre C8 e a ideia do torre C8 é jogar cavalo B4, né? Basicamente ameaçando o bispo e ameaçando o peão de C2 duas vezes, forçando que o bispo tenha que ficar aqui, que a coluna C fique aberta, mas o Topalov nem deixa essa ideia ser jogada e joga peão em A3. Agora vem bispo em E7 por parte do Yagiscan, torre C1 ameaçando jogar peão em C4 e B5 evitando a ideia e tentando montar uma casa para que ele próprio possa ativar suas peças. A ideia de você jogar para essa estrutura na Caro-Kann, A6, B5, né? É você jogar normalmente cavalo em A5 e talvez, se possível, manobrar o cavalo para a casa de C4, onde ele incomoda bastante. Por consequência, Topalov joga B4 ele mesmo, não deixa o cavalo vir para a casa de A5. E o Yagiscan tem aqui 14 minutos em uma posição inferior para tentar, de alguma maneira, quebrar essa grande defesa que está montando aqui o Topalov e não ser completamente destruído no momento que alguma linha de ataque se abrir para o mesmo. Então ele joga cavalo em H6, a ideia sendo jogar cavalo G4 e tentar pelo menos pegar de volta o par de bispos ou tentar de alguma forma incomodar o rei do Topalov. H3 e no momento que a fraqueza é gerada, o cavalo volta feliz porque cumpriu aí o seu objetivo, né? Ele veio para H6 para tentar forçar a fraqueza, forçou a fraqueza e volta. E agora, rei H2 por parte do Topalov e H4 por parte do Yagis, com uma ideia muito criativa de sacrificar um peão para tentar ainda o seu ataque. Vem cavalo em F3, então qual que é a ideia do ataque, né? A ideia do ataque, vamos imaginar que algo como C3 seja jogado, é jogar cavalo G3 como um sacrifício de peão, né? Esse sacrifício de peão, claro, a casa tá bloqueada, tá protegida duas vezes, não é obrigatório que você aceite, mas caso você aceite, ele tem uma ideia. Bispo toma, peão toma, se rei toma peão, a ideia é jogar G5, de novo, aquela ruptura clássica que a gente já viu temática, abrir a coluna G e ir atrás do rei do Topalov pela coluna G. Por isso Topalov jogou cavalo em F3, né? Para tirar a força desse sacrifício, ficando de olho duplamente na casa de G5. Você vê que o jogador que ele tá enfrentando aqui não é qualquer um, é um ex-campeão mundial que joga no nível de 2.700 de força. Não é um jogador, né, qualquer de rua, o que deixa tudo que o Yagis faz
muito mais impressionante, porque com 9 minutos no relógio, ele tá encontrando esses planos. Ele joga o cavalo em G3, né, sacrificando o peão de novo, e ainda não é das melhores ideias você aceitar o sacrifício, portanto Topalov não o faz, mas aqui com o cavalo em G5 em F3 é menos pior, né? Bispo toma também retém parte da vantagem, mas é claro, né, porque tem um cavalo aqui ainda tem um pouquinho mais de defesa em volta do rei, mas é claro, não tem razão para você arriscar se você é o Topalov nesse momento, ele não aceita o sacrifício de peão, ele só tira a torre daqui, joga a torre em E1, e agora joga o G5 de qualquer forma, o Yagiscan Erdogmus, e apenas defende com dama D2 o peão da casa de F4, o Topalov. E aqui agora vem torre G8 por parte do Topalov na ideia de tomar e deixar semi-aberta a coluna G para que a torre auxilie no ataque. Você pode ver que a máquina tá argumentando que esse ataque inteiro por parte do Yagis é um ataque completamente artificial. Você vê que a máquina argumenta que não existe absolutamente nada para as pretas aqui, e brancas vão jogar para jogar C3, que é o que o Topalov joga. Vão trazer a torre para a coluna A, vão jogar A4 e vão finalmente começar a abrir linhas aqui na ala da dama, abrir linhas no centro do tabuleiro, e quando o centro começar a se abrir, quando peões começarem a ser trocados, você vai perceber que o rei que verdadeiramente está exposto não é esse rei do Topalov que está sob tanta pressão, mas que tem tantas defesas, mas sim o rei do Yagiscan Erdogmus, que por mais que esteja no momento sem nenhuma pressão, né, no momento que a pressão começar a chegar, ele está no centro do tabuleiro, por isso a máquina já quer rei F8. Yagis joga G por F4, Topalov nem toma de volta, joga torre C2, é um lance muito curioso, né? Torre C2 com a ideia de jogar torre em A2 e potencialmente dobrar torres na coluna A e jogar o A4, e o Yagiscan Erdogmus joga dama em C7. Esse dama na casa de C7, cara, é um lance muito, muito do venenoso, né? Parece que o lance não faz absolutamente nada. Dama em C7. Mas dama C7 alinha a dama na mesma diagonal do rei do jogador de brancas, e mesmo um campeão mundial pode acabar deixando passar algumas ideias, mesmo que ele tenha 30 minutos e Yagiscan Erdogmus tem apenas 2 minutos no relógio, né? Fora que também, dama e torre nessa bateria podem ser um problema potencial na coluna C. Na partida, Topalov deveria jogar rei G1, mas ele deixa passar uma ideia e joga o A4. E o Topalov deixou passar uma ideia super difícil de ver de pretas, mas acredite ou não, o jogador de pretas tem uma sequência que iguala a partida aqui. Não é nada fácil e tem a ver com a dama e a torre nessa coluna C. Parece que não tem lógica nenhuma, porque como que eu jogaria cavalo por B4 ou coisa do gênero, né? Sendo que o peão de C não está cravado porque a torre está defendida pelo bispo. E aí vem o lance que venceria para o Erdogmus, venceria não, igualaria o jogo, cavalo em E4, ameaçando a dama, tentando se livrar desse bispo aqui. Então esse bispo toma, peão toma, torre toma, agora no final da linha não tem um bispo defendendo a torre, cavalo por B4 e pretas conseguiram a igualdade. Você vê que a gente foi para o tabuleiro de análise, porque Erdogmus, com seus 2 minutos no relógio, tomou o peão de a ideia mais natural possível, mas ele estava matutando uma outra ideia. Então vem torre em A2 por parte do Topalov, e aqui o grande plano do Yagiscan Erdogmus vai começar a se mostrar. Ele joga peão em D4, que a máquina odeia, mas é um lance completamente genial, porque o jogador de pretas está completamente perdido aqui. Tudo está começando a cair, então o peão em D4, entregando aqui o peão, é o último recurso possível. Você precisa ter um plano, né? Se você for jogar os lances da máquina aqui, você vai ser lentamente massacrado, lentamente, mas certamente massacrado. Aqui é necessário que você tente alguma coisa. E o peão em D4 por parte do Yagiscan Erdogmus é genial. Por quê? Esse sacrifício está sendo feito de maneira que ele não pode ser aceito sob hipótese alguma. Se você aceita o sacrifício com o peão de C, olha só, tá defendido 1, 2, 3 vezes. Se você aceita com o peão de C, cavalo por B4 e pretas estão melhores, né? Com tempo na torre e com tempo no bispo. Se você aceita de bispo, né? A gente tem cavalo toma bispo, peão toma e dama C3. E com o domínio da coluna C, conseguimos o contra-jogo que precisávamos, certo? E o jogador de pretas tá bem. Depois bispo por B4 vai vir. De qualquer forma, pretas estão numa posição ok. O que as brancas têm que jogar então? Cara, tem um peão em A4, né? Caindo aqui, dá pra tomar em A4. Tem um peão em A6 caindo, dá pra tomar em A6. E tem um peão em F4 caindo aqui, que dá pra tomar em F4.
Se você não aceita o sacrifício, claro, pretas vão ficar com o peão passado muito forte aqui. Então, se dama por F4, pretas vão tomar em C3 e ficar com o peão passado super forte. No entanto, essa posição ainda é uma posição melhor para o jogador de brancas. Igualmente se bispo por A6, igualmente se torre por A. Você tem que permitir esse ponto de contrajogo para o jogador de pretas, que não é nada natural. Veselin Topalov jogou cavalo por D4. E aqui é a outra maneira que não podia se aceitar o sacrifício, porque deixa cair o peão de E. Beleza, cavalo por E5, bispo por A6. Parece ainda que as brancas estão completamente ganhas, correto? Porque foi peão por peão, o dele vem com tempo na torre, ele vai ganhar o peão de A, ele tem 2 peões passados aqui na ala da dama. Totalmente ganho para as brancas, certo? Errado. Pretas jogam e existe uma sequência e uma sequência apenas que segura esse jogo para as pretas. Faz o exercício, tenta achar isso com 1 minuto no relógio, né? Pausa o vídeo, se dê 1 minuto de reflexão e veja se você encontra, porque é isso que Yagiscan Erdogmus tinha. Enquanto isso, caso você tenha interesse, né, caso você queira aprofundar seus estudos no xadrez, caso você queira comprar um livro de xadrez, né, a aba produtos aí do canal deve estar aparecendo em algum lugar na sua tela para adquirir produtos enxadrísticos de altíssima qualidade, seja o livro Meu Sistema do Nizovic, que é um clássico, e qualquer jogador iniciante que queira se tornar um jogador intermediário ou até mesmo avançado precisa para progredir, né? Sejam meus grandes predecessores do Kasparov, caso você queira adentrar na história do xadrez, na história dos campeonatos mundiais e nas análises de grandes partidas do passado, seja o xadrez vitorioso do Yasser Serouan, seja um tabuleiro, relógio, jogo de peças, o que você quiser, na aba produtos do canal você encontra com desconto, tá? Você vai pagar ainda mais barato do que se você fosse comprar no Mercado Livre, na Shopee, sem o link do canal. Dito isso, de volta aqui, eu tenho certeza que todo mundo encontrou o maravilhoso, magnífico, lindíssimo F3, cara, que lance absurdo, né? Que sacrifício maravilhoso, sacrifica a qualidade aqui embaixo, sacrifica o peão ali em cima, sacrifica tudo, para quê? Para se livrar do peão que tá entre a dama e o rei do adversário, para que, por exemplo, se bispo toma a torre, você possa jogar cavalo G4 cheque, se livrando do cavalo que tá entre, né, o rei e a dama, certo? H por G4, e agora cavalo em F1, rei G1, dama em H2, rei toma F1 e dama por G2, checkmate, auxiliado pelo peão que você botou em F3. Cara, F3 é um lance lindíssimo, lindíssimo. Não dá pra aceitar a torre, também não dá pra aceitar o peão. Você aceita o peão, né? Cavalo F1 já arremata com o cavalo F3 ganhando a dama depois, né? Torre por, cavalo por F3, não é nem que ganha, não é nem que ganha a torre, né? Torre por, cavalo em F3 e vai ser mate ainda, né? Vai ser mate aqui, não é nem que ganha a dama. Tá ganhando tudo, né? Ou seja, essa diagonal é um perigo. Jogou, bispo cheque, cavalo volta para tentar um contrajogo. Esse bispo cheque do Topalov é excelente, tá? Tenta um contrajogo, porque quando esse cavalo sair daqui, as brancas ainda têm, ó, dupla pressão no cavalo. Então a ideia é, eventualmente, cavalo por F3 vai ser jogado, e aí dama por D7 é a ideia. Mas antes, rei G1 do Topalov, cavalo em E2 do Yagiscan Erdogmus para jogar torre por G2, e cavalo toma cavalo, na ideia de ter dama por D7 no fim da linha. Beleza. Torre por G2, não dá para jogar rei H1 porque dama H2 é mate, rei F1. E agora, como a gente dá sequência neste belo ataque? Se jogar algo como dama em H2, né, não é cheque, dama por D7 que é cheque. Ainda dá para segurar, mas tem uma maneira mais certeira de Yagiscan Erdogmus seguir. Note que o garoto tem 50 segundos no relógio. Aqui a sequência maravilhosa é torre por bispo, né? Que tem como ideia dama em H2, um cheque. E o jogador de pretas não está igual na posição porque tem algum tipo de perpétuo. Ele não está empatando a posição porque tem algum tipo de perpétuo. Na verdade, ele está empatando essa posição porque ele vai ganhar o bispo de B5, quer você creia nisso ou não. A ideia é a seguinte, né? Não dá para jogar rei F1 porque dama G2 é mate, né? Não dá para jogar rei E3 porque bispo G5 ganha dama. Então você tem que tomar em F3. Agora vem dama por H3 cheque, rei F2 dama, único lance, não tem mais tripla repetição, não tem dama H2, né? Porque rei F1 que não dava para jogar com peão aqui porque dama G2 era mate, se jogar agora rei F1 escapa, né? Escapa o jogador de brancas dos cheques. Depois de dama em H3, ele pode jogar rei G1. E agora acabou. É a posição, como diria o Rafael Leite, né, do Juscelino, acabou o cheque.
Dito isso, dama F5 cheque e ganha o bispo no final da linha. Topalov deixou passar a melhor defesa rei G1. Defendeu de dama, e dama toma bispo, e o jogador de pretas não está sobrevivendo. Pretas estão, na verdade, muito bem, obrigado. O rei das brancas está completamente inseguro, cara. O rei do jogador de pretas no centro tem uma fortaleza de peças em volta dele. O rei das brancas, não. E esse peão de H aqui passado, como é que fica? E aqui as brancas jogam, não cavalo D4 lance correto com tempo, mas torre G1, tentando infiltrar, cavalo F6, né? Ao mesmo tempo defendendo e gerando umas ameaças muito incômodas de dama D5 com tempo na torre, cavalo cheque, aproximando-se do rei com mais peças que está inseguro. Dama F3 ficando de olho na ideia do dama D5. E aqui o lance para o jogador de pretas é difícil. Tinha só 1 minuto no relógio, menino Yagiscan. Parece que ele deixou a vitória escapar e vai acabar empatando a partida. É o que todo mundo pensava, né? É H3, é dificílimo, né? Qual que é a ideia do H3? A ideia do H3 é gerar uma ameaça que não pode ser ignorada, e depois do dama pro H3 você tem o dama D5 com tempo na torre e o cavalo cheque, e cai C3, e tudo começa a ser problema aqui pro jogador de brancas, né? Na partida, dama C4 com uma ideia muito parecida com o tempo na torre, torre por A4, cavalo E4 cheque, certo? Rei em E1 fugindo, e cavalo G5 para evitar as ideias de mate ali embaixo, com o tempo na dama, ameaçando F3, vem dama B7, e aqui eu tinha certeza absoluta que a partida ia empatar por tripla repetição. Porque o que acontece? Nessa posição, o jogador de brancas, né? As pretas jogam torre C7, o jogador de brancas tem que ficar de olho no cavalo F3. As pretas estão ameaçando o cavalo F3, né? Dando um duplo no rei na torre. Então o jogador de brancas tem que ficar com a dama nessa diagonal. E o tempo para as brancas é muito importante, né? O jogador de brancas tem que fazer isso com cheque, então ele precisa jogar dama cheque. Ele não pode jogar tipo dama em H1, é passivo demais. O jogador de pretas começa a fazer perguntas, bispo em F6, indo atrás do peão de C3. O jogador de brancas está com as peças todas extremamente passivas. Então as brancas têm que jogar o dama cheque para ficar de olho no F3 com cheque. Pretas jogam torre C8. Por exemplo, você não poderia jogar aqui torre cheque, porque depois rei D7, em que casa a sua dama vai ficar, que fica de olho no cavalo F3 cheque e que não é uma casa super passiva, né? Não tem. Por consequência, tem que ser dama cheque. Torre C8 eu achava, beleza, agora vai ser dama B7, torre C7, dama 8. Só que o Topalov, curiosamente, não queria empatar, viu? O Topalov jogou torre G4, ameaçando a dama, que até aqui tudo bem, né? Se dama toma torre, óbvio, dama toma torre, né? Por parte das brancas. Então, dama C7, segurando tudo por ali. E a dama em H1 agora. Então, o Topalov foi pro jogo. Ele foi pro jogo. Ele não quis empatar com Yagiscan Erdógenos quando tinha, essencialmente, um empate forçado. H3, avançando o peão. Torre em A5 do Topalov, né? Para ter duas torres mirando aqui as peças menores. A ideia de trocar a torre por duas peças menores é uma ideia super tradicional. F5 para evitar. E mesmo assim, torre por G5, sacrificando a qualidade do Topalov, certo? Bispo por, para tomar o peão de H e gerar teminhas táticos ao longo da oitava fila. Tá questionando Yagiscan Erdógenos como ele vai fazer em relação à segurança do rei. E o Yagis joga o lance de duplo gume, bispo F6, que ao mesmo tempo que defende, ameaça. Vem rei F1 para sair do cheque aqui em cima e torre D8 para ameaçar os cheques aqui. Torre em A6 por parte do jogador de brancas, né? A ideia sendo gerar temas em E6 e dama em C4 ameaçando tudo ao mesmo tempo que defende. Dama cheque, rei F8 e aqui as pretas, né, as brancas ainda têm um empate. Se jogarem ou torre A1, que evita os torre D1 da vida, coisas do gênero, ou se jogarem torre A7 ameaçando o mate, forçando o jogador de pretas a tentar se defender de alguma maneira. Na partida, dama em H6 cheque. E acredite ou não, essa pequena perda de tempo, né, do bispo G7 defendendo e ameaçando a dama, e da dama ter que sair sem cheque nenhum, a dama ter que sair agora tomando em E6, permite que o jogador de pretas tenha com dama e torre um ataque avassalador. Torre cheque, rei G2, dama cheque, rei H2, dama cheque, rei G2, dama em H1 junto com a torre, dama em H2, dama em H3, e no final da linha, o que sobra para o Topalov, né, são as opções de rei F4, levando torre em F1,
rei G5 levando dama em G4, checkmate, ou o que ele acabou jogando na pressão de tempo, rei F2, torre F1, é mate no tabuleiro, tá? Checkmate no tabuleiro, jogado. E Yagiscan Erdoğanus com essa vitória maravilhosa, sensacional, que deixa qualquer um sem palavras, é o jogador mais novo de toda a história a chegar nos 2.700 pontos de rating. No ao vivo, Yagiscan Erdoğanus está com 17 pontos de rating a mais do que aparece na sua tela, esses 2.687, né? Então o Yagis bateu um recorde histórico e tá liderando aqui de 4-1 para cima do Topalov com partidas magníficas. Cara, vocês estão presenciando a história escrita diante dos seus olhos, um recorde dia sim, dia não, no xadrez. Que época para ser fã de xadrez? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!